Oiê, seja muito bem-vinda por aqui. Hoje eu resolvi compartilhar com você a atualização da minha farmacinha natural com os óleos essenciais. Eu lembro que a última vez que eu mostrei assim os óleos foi quando eu adquiri, né, o primeiro kit, né, quando você faz a sua primeira compra no Terra, aí tem um kitzinho que você compra. Eu comprei esse primeiro kit, é um estojinho amarelo. Eu não tenho ele aqui agora. É um estojinho amarelo que vem com alguns óleos. Inclusive, eu tenho alguns deles até hoje, né? Porque eu não uso muito e tudo mais. Então, desde quando eu comprei esse primeiro kit, já comprei alguns outros. Então, eu decidi trazer essa atualização hoje pra você. Tá certo? Então, vamos embora pra esse vídeo. Tô achando bem estranho, porque eu troquei a câmera de lugar, né? Virei no caso, e toda hora eu tô olhando pra lá e eu tenho que olhar pra cá, então tô me acostumando aí desse lado vai ficar melhor o vídeo, né? Vamos ver. Se não ficar legal desse lado, no próximo vídeo eu viro a câmera novamente. Ai, que delícia esse barulhinho de passarinho passando por aqui, ó. Antes de vir aqui gravar pra vocês, quando eu olhei aqui pela janela, tinha meio um arco-íris formando ali. Eu tentei gravar, mas não pegou direito. Mas foi tão lindo. Tentei muito gravar, mas eu não consegui pegar. Vamos lá pro vídeo. Uma coisa muito importante é, antes de mostrar aqui, é falar que a intenção é falar sobre o quê? Sempre, né? A minha experiência, a nossa experiência aqui em casa. Vou mostrar pra vocês aqui alguns óleos e também alguns óleos, assim, como que a gente utiliza, para que ele serve, tá? Lembrando também que não só a minha experiência, eu também vou compartilhar um pouquinho aqui da experiência de outras pessoas que eu ouço, né? A gente tem um grupo aí de mamães, né, de responsáveis que utilizam esses óleos, né? Então lá a gente tá sempre compartilhando, eu comecei a utilizar esse óleo, eu comecei a utilizar esse, porque às vezes um óleo assim que você usa para uma questão específica, às vezes para você, né? Porque cada corpo é um universo, cada corpo tem uma questão biológica diferente. Então tem pessoas que se adaptam com o óleo, né? Com as propriedades que tem aqui naquele óleo, e tem pessoas que não. Então a gente vai e ver ali um outro óleo. A minha intenção aqui é sempre trazer a minha experiência, a nossa experiência, para que não fique, né, uma coisa como se eu tivesse passando para você, tem que ser esse óleo aqui, tá? É realmente a minha experiência, como que vem ajudando aqui em casa. Combinado? Não lembro se eu já mostrei pra vocês, né, a minha bolsinha, não, né, a bolsinha não é pequena, que eu carrego alguns óleozinhos aqui. Esses óleos, a maioria deles, na verdade todos eles são blends, né, então eu deixo os blends aqui nessa bolsinha, e também esses daqui também são blends. Opa, esse aqui também são blends. Então põe aqui nessa bolsinha que aí geralmente eu carrego, fica, né, eu deixo em casa, e também carrego de um lado pro outro quando a gente vai viajar, né, tá sempre comigo. Já os outros óleos também que eu utilizo, esses daqui, eu deixo eles aqui, e não tem muitos óleos, né? Bem que tem bastante, mas não tem muito, tá vendo? Ainda tem bastante espaço aqui pra botar mais alguns. E aí eu vou completando conforme a gente... Eu tô olhando pra cá por quê, gente? Eu tô olhando pra cá. E aí eu vou completando conforme, né, eu vou adquirindo. Sem contar que também tem alguns que já estão vazios, tá? Porque eu tenho que ver como que eu vou descartar alguns vidrinhos deles. Enfim, o primeiro óleo, que também é um óleo, é esse aqui, que é o óleo fracionado, que a gente utiliza para poder fazer os blends. Ele não deixa de ser um óleo, né? Ele é um óleo de coco, na verdade, mas ele é um óleo fracionado. E por que ele é fracionado? Porque o óleo de coco, se você tem costume de utilizar, ele, dependendo da temperatura, né? Ou ele fica bem molinho, ou ele começa a endurecer. E aí, como a intenção é você colocar nesses rolões, como a intenção é você utilizar nesse rolão aqui, se você colocar um óleo de coco normal, ele vai endurecer, principalmente, né, quando tá frio. Ele vai endurecer e quando você precisar utilizar o rolão, não vai conseguir.
Então, por isso que a gente utiliza o óleo de coco fracionado, porque ele, né, ele não muda de estado, né, para sólido ou líquido, conforme a temperatura, ele sempre fica líquido. E aí esse óleo eu tô sempre comprando, né? Toda vez que eu faço uma compra de mais alguns óleos, eu sempre compro ele. Inclusive no site você só consegue comprar um, tá? Então toda vez que você faz uma compra, você consegue colocar um desse no carrinho. Então é por isso que eu sempre acabo comprando mais um desse aqui. Vou mostrar aqui pra vocês primeiro os óleos que eu utilizo para fazer aqueles blends, né? Que eu mostrei para você, deixei até separadinho aqui para não esquecer qual é qual. Os blends, né, foi os primeiros óleos que a gente começou a utilizar aqui. Então, assim, foi o início do nosso, né, da nossa adaptação com os óleos. Então, esses blends eram para quê? Para fazer modulação intestinal, digestiva e desintoxicação pelo corpo. A gente faz esse blend, né, com a misturinha de alguns óleos essenciais junto com esse aqui, para a gente poder utilizar especificamente para isso, tá? E aí depois eu vou utilizando alguns outros também para poder ir vendo outras questões. Então, primeiro, vou falar aqui do detox, que é para limpar nessa questão de metais pesados, essas coisas assim que a gente acaba ingerindo aí em tudo, inclusive na água. Inclusive, eu também utilizo, tá, esse detox. Eu não utilizo só no meu pequeno não, eu também acabo utilizando. Mas em mim eu utilizo de uma forma, nele eu utilizo de outra forma. Nele eu utilizo geralmente em toda a coluna e aqui no pescoço também, tá? Aqui perto da garganta, né? Geralmente as pessoas acabam tendo muitas questões com inflamação de garganta, essas coisas assim. Então, eu comecei a utilizar nele, eu comecei a utilizar em mim também. E onde eu passava? Sempre aqui na nuca, tá? Por aqui também. Então, quais são os óleos que eu utilizo para essa questão de fazer o blend para detox? É o óleo de copaíba, tá? Esse aqui. O óleo de frankincense. E o outro, que é o lemon, ou limão, né? Copaíba e o limão, né? O lemon, ainda tem bem um pouquinho mesmo, bem tiquinho que eu já tenho que repor. Agora o frankincense, esse aqui tá até vazio, mas tem outro aqui porque é um óleo que a gente utiliza muito, tá? Os dois são frankincense. E ele é muito bom para essa questão de equilíbrio emocional, né? Então a gente acaba utilizando bastante. Tanto para fazer essa misturinha como ele sozinho. Então é um óleo que eu acabo utilizando muito. Inclusive a minha próxima aquisição é um desses grandões, porque esse aqui, não sei se dá para vocês verem, que ele é de, ó, tá vendo? É 5 ml. Então assim, para um óleo essencial que você não usa muito, 5 ml tá bom, mas para um óleo essencial que você usa bastante, 5 ml, né, acaba rapidinho. A outra misturinha que eu faço também é com os óleos essenciais para modulação digestiva, tá? Eu não expliquei, eu expliquei o detox. O digestivo geralmente, né, tem pessoas que sentem muito essa questão de refluxo, né, parece que tá queimando e tal. Inclusive eu também já utilizei em mim, tá? Quando você come, assim, parece que a comida tá voltando, ou então muita náusea. Eu também tenho essa questão de náusea, assim, muito fácil. Às vezes eu como uma coisa e eu acabo ficando com essa coisa de náusea. Então também quando a gente tá pegando estrada e o carro fica balançando de um lado pro outro, eu começo também a ficar com náusea. Então eu já utilizei esse digestivo. E como que é o blend dele? Zenzeste, tá? Tá vendo? Nossa, gente, ó. Essa blogueira aqui não sabe mostrar o produto. Esse também é de 5 ml. E esse aqui veio no primeiro kit, tá? E eu tenho ele até hoje. E o outro é esse aqui. Tangerine, o nome, mas é tangerina, tá? Ou Will Orange também. Às vezes tá escrito Will Orange, tá? Que é a mesma coisa que tangerina. Então eu usei os dois para isso. E já utilizei só o Will Orange sozinho, tá?
Ele tem um cheirinho tão bom, tão bom. Eu gosto desse cheirinho cítrico, né? Ai, o cheirinho dele é muito bom. Eu já utilizei ele no próprio difusor. Às vezes eu também faço uma misturinha no difusor, tá? Eu boto uma gotinha de um, uma gotinha de outro, né? Pra alguma coisa específica. E o tangerina, ele é bom, assim, pra dar essa despertada na gente. E o cheirinho dele é muito bom. Então, ai, só a tampinha, assim, gente. Ai, é muito bom. Eu gosto desse cheirinho, né? Cítrico, e ele lembra bem um cheirinho assim de, sei, laranja, uma coisa. Inclusive ele tem o cheirinho, né? O mesmo cheirinho da vitamina que eu utilizo. E acho que é por isso que eu gosto tanto dessa vitamina, porque ela tem um cheirinho assim de laranja e ela tem um gosto também de laranja. Então acho que é por isso que eu gosto bastante. Já o Zinzeste é exatamente para isso mesmo, né? Para poder ajudar ele na digestão. Então, eu utilizo os dois para poder fazer o blend. O próximo é para fazer a modulação intestinal. Não sei se você já ouviu falar que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. E quando o nosso intestino está desorganizado, né, com presença de várias coisas ali que tá atrapalhando o digestivo funcionar corretamente, acaba tendo muita irritabilidade, você não consegue ir ao banheiro também, né, direitinho. Quando você tá com o intestino ali inflamado, essas coisas assim, apresentando um intestino desequilibrado, você começa a ter desequilíbrio em outras coisas no seu corpo. Às vezes aparece alguns pontos de inflamação. O intestino a gente não consegue ver, a não ser que você faça ali algum exame mais invasivo. Mas o nosso corpo ele consegue mostrar pra gente que está acontecendo alguma coisa. E quando o intestino, né, tá desequilibrado, começa a aparecer vários sintomas de gente. E principalmente, né, quando tem a presença ali, quando a pessoa tem a presença do autismo, acaba aparecendo muita irritabilidade, agressividade, esse tipo de coisa, né? E mais algumas outras coisas. Não consegue ter concentração. Então é por isso que a gente tem que dar tanta importância ao intestino. Não só, né, fazer essa modulação intestinal, mas também ter ali cuidado com o que bebe, com o que come, porque se você come muito açúcar, muita farinha, né, alimentos muito processados, então isso acaba aumentando essa irritabilidade, tá? Então é por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Eu lembro que eu falei uma vez aqui com vocês num outro vídeo que eu falei de óleo e falei dessa questão, né? Que só o óleo não vai fazer milagre, então é o óleo essencial mais essas outras coisinhas. Então o ambiente também ajuda muito e a alimentação, né, ajuda pra caramba. Ah, deixa eu mostrar aqui pra você como que eu faço os óleos que eu utilizo para poder fazer essa modulação intestinal. O primeiro dele é o On Guard. On Guard. Ai, isso ficou. O On Guard, ele também geralmente a gente utiliza quando tem essa questão de garganta inflamada, essas coisas assim. Ele ajuda como se fosse auxilia ele na humanidade. Imunidade, tá? Então, garganta inflamada, tá com alguma coisa assim, ele também ajuda bastante. Já coloquei também ele no difusor, tá? E ali, quando a gente tá ali na sala, às vezes assistindo alguma coisa, eu também às vezes coloco, tá? Umas gotinhas no difusor. O outro que eu utilizo é o Peppermint. E o Peppermint, ele, né, é o hortelã-pimenta. E uma coisa bem legal é que eu tenho outro Peppermint aqui, ó, gigante. E esse aqui é de 15 ml, ó. E ele tá bem fechadinho. Esse aqui, ele veio na caixinha. Esse aqui, ele veio na caixinha. E eu ainda tenho ele até hoje. E esse aqui, ele veio em alguma promoção que eu comprei, né? Eu já tinha ali uma pontuação e aí eu acabei ganhando esse aqui. Peppermint eu não utilizo só ali no blend do intestino não, tá? O Peppermint ele é muito bom assim para quando você, sei lá, tá sentindo dor de cabeça, inclusive eu também já utilizei. Tava com uma dor de cabeça assim, sabe aquela dor de cabeça que te engana, né? Porque não tá aquela dor de cabeça muito forte, mas fica ali o dia todo, sabe? Deixando até irritada, né? Porque fica aquela dorzinha, sabe? Chatinha o dia todo.
Então eu utilizei. E geralmente eu acabo utilizando dessa forma aqui, ó. Você pode, né, pingar, bota uma gotinha na mão e vai sentindo ali o cheirinho, né? Meu nariz tá um pouco entupido. Vai sentindo ali o aroma. Mas como eu acabo até fazendo, né? Eu não faço muitas vezes não, mas quando eu precisei eu fiz dessa forma. Só peguei a tampinha, porque na própria tampinha tem um cheirinho. Ai, gente, que cheirinho bom. Ele lembra aquelas balinhas de hortelã, pra quem gosta, né? Lembra aquela balinha de hortelã. Muita gente usa pra isso, né? Pra quando tá com enxaqueca, dor de cabeça. Ele também serve pra algumas outras coisas, eu não vou lembrar aqui agora. Mas ele serve pra muitas outras coisas. Tem muita gente que tem esse aqui, o Peppermint, pra, sabe? Ai, quero óleo essencial. A pessoa já tem esse aqui, Peppermint, porque ele é bem famosinho. Outro óleo muito famoso é o melaleuca, que eu também utilizo nessa minha misturinha de modulação intestinal, tá? E o melaleuca, eu tenho certeza que eu tinha... Ah, tem aqui, ó. Esse aqui, ele veio no kit 5 ml. E eu nem mostrei aqui agora, porque o que eu já tenho aqui é esse aqui, ó, de 15 ml. Tá vendo? E eu não mostrei esse porque esse aqui veio no kit, só que ele já acabou já faz tempo, porque esse aqui, melaleuca, minha filha, minha amiga, você precisa ter esse óleo aqui. Ele é maravilhoso, ele é assim, maravilhoso. Inclusive o meu aqui de 15 ml, acho que não dá pra ver. Vou balançar aqui pra ver se dá pra vocês verem. Ó, cadê? Ó, dá pra ver onde tá? Tá bem aqui no finalzinho já, ele já tá acabando. Porque esse óleo aqui, eu não utilizo só para fazer modulação intestinal. Eu utilizo assim para um monte de coisa. Já aconteceu de ficar assim, meu pequeno, ficar com... Sabe, a pele começa a aparecer umas coisinhas, tipo... Vai irritando a pele. Então eu já utilizei para isso. Inclusive, quando eu falei sobre isso, me passaram que eu poderia fazer uma espécie de pomada. E como seria essa pomada? Eu tenho até o pote aqui, ó, que foi esse potinho aqui, ó, que eu utilizei. Ele é um potinho de vidro, né, com a tampinha de... É tipo aqueles potinhos de botar leite, né, que é vidro com a tampinha de plástico. Então dá pra você, né, limpar, passar água quente, essas coisas assim. Como que eu fiz? Eu botei óleo de coco, aquele óleo de coco normal, tá? Aquele óleo de coco extra virgem. Então eu coloquei ele e coloquei umas gotinhas do melaleuca. Eu não lembro a quantidade de gotinhas não, tá? Mas eu sei que 10 ml de óleo de coco, se eu não me engano, foram 2 ou 3 gotinhas ou mais. Eu não lembro agora a quantidade. E por que essa espécie de pomada? Porque, gente, melaleuca. Agora a gente já tem que falar de melaleuca. Melaleuca, assim, é um óleo essencial que ele é antibactericida, antifúngico, anti não sei o que, anti não sei o que lá, anti tudo, anti um monte de coisa. Então, problema de inflamação, problema de, sabe, algumas que tem ali, pode ter bactéria, essas coisas, o melaleuca, ele vai te ajudar. Inclusive também, pessoas que sofrem com, né, com aquela inflamação lá, na moça, entendeu? Você também pode utilizar o melaleuca. Tem pessoas que pingam uma gotinha na roupa íntima, tá? Bota ali uma gotinha na roupa íntima por algum tempo, alguns dias. E depois que você sente ela melhora, você, né, para de utilizar. E tem pessoas que fazem isso aqui que eu falei, né, que é a pomadinha, que também dá pra você utilizar. E aí você utiliza ali direto no ambiente ali, entendeu? Tá entendendo o que eu tô falando? Outro lugar que eu utilizo o óleo essencial de melaleuca, gente, é no meu desodorante, natural. O meu desodorante natural, eu já faço ele, ó, há muito tempo. Eu nem lembro, né, quantos anos que eu tô usando desodorante natural. E eu não utilizo mais aquele desodorante de farmácia. Inclusive, a gente teve uns meses aí atrás que a gente, eu acho que, não sei se a gente viajou, alguma coisa assim, que eu tava sem meu desodorante, eu tive que utilizar esse desodorante de farmácia. Olha, eu comecei a sentir, sabe, a pele começando a ficar rígida, sabe? Parece que aí esse desodorante de farmácia, ele cria uma espécie
de camada protetora, eu não sei, que a pele fica grossa, sabe? Parece que realmente você sente a pele com... Eu não sei dizer, mas parece que a pele tá com alguma coisa ali tampando. E pra você ver, eu utilizei acho que 2 dias só e já senti essa diferença. O desodorante natural, ele não evita a transpiração, então você continua transpirando, porém, você só não vai ter aquele odor. Por que eu comecei a utilizar o melaleuca? Porque o melaleuca, ele é exatamente para isso, né? Para não deixar aquelas bactériazinhas crescerem. E o mau odor é exatamente, não é porque você tá transpirando, é porque quando você começa a transpirar, a sua pele ali, a região da pele já tá, né? A gente tem bactéria, isso é normal. E ali, aquele lugar tá cheio de bactériazinha, sujeira, e aí acaba dando esse mau odor. É por isso que as pessoas ficam com esse cheiro assim desagradável, entendeu? O melaleuca, ele ajuda ajuda mais ainda ao desodorante natural ter uma eficiência melhor, principalmente se quem for utilizar esse desodorante for um homem, porque geralmente, né, o homem fica com... É mais fácil ficar com cheiro assim, né? O homem tem hormônios assim, tal. Então fica com um cheiro um pouco mais desagradável. E que for para ajudar, é melhor utilizar. Então eu sempre utilizo. Toda vez que eu vou montar ali, que eu vou fazer o meu desodorante natural, eu utilizo a água, o leite de magnésia e umas gotinhas de melaleuca. E às vezes eu também coloco alguma outra essência, às vezes também, se você gosta de lavanda também, inclusive lavanda vai ser o próximo óleo que eu vou mostrar aqui pra vocês, que ó, de 5 ml, ele também veio dentro daquele kit, né, do primeiro kit que eu comprei. E também já acabou. Acabou? Já acabou. Ele é muito bom, tem muita gente que usa lavanda pra, assim, pra botar em ambientes, porque ele tem um cheiro agradável. Eu não sou muito fã de cheiro de lavanda, mas assim, pra quem gosta, dá pra você utilizar no desodorante, tá? Então você consegue utilizar. Inclusive o lavanda, ele tem essa propriedade de acalmar, tá? Então eu utilizo, né, exatamente para isso. Você pode ali colocar no difusor, né, pingar no difusor e colocar ali para dormir. E também, no caso, você pode fazer a outra forma que geralmente eu prefiro utilizar dessa forma, que é pingar uma gotinha no travesseiro. E isso vai auxiliar aí você ter uma noite mais tranquila, dormir melhor, acordar mais disposto, né? Enfim. E é para isso que eu acabo utilizando o lavanda, mas ele também tem outras propriedades. No momento ali também que você, sei lá, tá nervosa com alguma coisa, pode chegar nesse momento de ficar um pouco mais nervosa também. Já que a gente tá falando aqui de óleos, né, que acalmam, eu vou mostrar aqui pra vocês agora o Balance, que é um mix de óleos, né, que é pra essa questão assim de fazer com que você fique mais tranquila, mais aterrado também. Ele foi um óleo que veio, tá, no kit, mas ele acabou bem rápido, porque é um óleo que a gente acabou utilizando muito. E eu também depois comprei outro, que também é de 15 ml. Usei bastante, e a gente sempre utilizava ali uma gotinha na sola dos pés, antes de dormir, tá? Bom para isso, para poder fazer essa, sabe? Como se fosse um ritualzinho que você faz ali antes de dormir, para poder, sabe, acalmar, se tranquilizar, porque, né, gente, é no sono que a gente começa, durante ali o sono, nosso corpo vai se recuperando. Tem a questão, né, das coisas que a gente aconteceu ali, então o nosso cérebro também trabalha para poder, né, ver o que precisa guardar, o que precisa jogar fora, enfim, o nosso corpo ali vai trabalhando, é isso. Então, o momento do sono tem que ser um momento assim tranquilo, né? Afinal, é por isso que a gente dorme, né, pelo menos aí umas 8 horas por noite, porque o nosso corpo precisa desse tempo aí de respiro para poder não só descansar, mas também ali fazer o que ele precisa fazer, essa parte de detox também, enfim. Deixa eu falar aqui do Breath, sei. É esse óleo aqui que também veio no kit, tá? Naquele estojinho amarelo, veio esse aqui. E esse aqui, ó, ainda tem bastante, tá? Eu não uso muito. Ele é para essa questão de coisas respiratórias, tá? Então, sinusite, rinite, eu até coloquei aqui como é que fala?
Coloquei uma colinha aqui para eu poder não esquecer. Então, rinite, sinusite, tosse, gripe, resfriado, coriza, não sei o que, tudo isso, tá? Eu geralmente utilizo esse aqui, o Breath, pra, assim, tipo, dentro do difusor. Então eu coloco umas gotinhas. Às vezes ele tá brincando de ficar pintando, meu pequeno. Ele tá sentado pintando, né, desenhando, enfim. Aí eu já fiz isso, já peguei, botei umas gotinhas de difusor e deixei ali do lado dele. Porque ele tava tossindo muito, tá? Inclusive pra isso também, sabe? Tem horas que a criança fica tossindo muito, aquela tosse que não para nunca, entendeu? Então eu já utilizei pra isso. E aí, sabe, deu uma aliviada. E, gente, parece que é mágico. Inclusive ele também é um mix de óleos, tá? Então ele é uma misturinha, que aí surgiu esse aqui. E ele ajuda muito nessas questões de problemas respiratórios, tá certo? Já que a gente tá falando aqui muito de mix de óleos, eu vou mostrar aqui esse daqui, DDR Prime, que olha, eu não vou lembrar pra que serve, tá? Eu sei que ele é muito bom. E por que eu tenho esse óleo aqui? Eu não comprei esse óleo. Se eu não me engano, veio também numa promoção. Então eu comprei um, e aí comprei um kit de uma quantidade de óleos, enfim, que tava na promoção da época. E esse aqui veio de brinde, se eu não me engano. Vou deixar aqui escrito, tá? Aqui no vídeo, vou deixar um negocinho aqui escrito pra ajudar você a entender para que ele serve. E aí eu também me lembrar para que ele serve, tá bom? Outro mix de óleos que eu também tenho aqui é o Deep Blue, tá? Que eu também não vou lembrar para que ele serve. Eu já utilizei pouquíssimo, tá? E ele também vem naquele kit do estojinho, tá bom? Como eu já falei, né? Um mix de óleos e ele vem em 5 ml. E a tampinha dele é bem diferente dos outros. Deixa pra você. A diferença da tampinha, tá vendo? É diferente de um pro outro. E eu gosto do cheirinho dele. Ele tem um cheirinho assim bem... coisa assim de hortelã, alguma coisa assim. E eu lembro que eu já utilizei ele à noite. Eu também vou deixar aqui escrito pra que ele é, pra que ele serve, tá? Porque eu lembro de já ter utilizado ele à noite ali no difusor, tá? Outro mix de óleo maravilhoso que eu, assim, gente, esse aqui eu sempre tenho que ter, é o Adaptive. Inclusive eu tenho aqui dois frasquinhos dele, tá? Eu toda hora olhando pra cá, e é pra cá que eu tenho que olhar, gente. Esse vídeo, questão de olhar, vai ficar cagado, porque eu tô acostumada a olhar pra cá e eu tenho que olhar pra cá, porque eu mudei a câmera de lugar. Enfim, deixa eu pegar só um, que fica mais fácil de mostrar pra você. É o Adaptive, inclusive já tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, para essa questão de adaptação, sabe? Quando você vai com a criança de um lado para o outro, e tem criança que acaba desregulando muito fácil, né? Com essa questão de, tem que sair de casa, tem que ir para a escola, tem que sair de casa e ir para terapia, e acaba desregulando, fica tudo, sabe? Tá entendendo o que eu tô falando? Então esse aqui, ele me ajudou muito, 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 muito com isso, tá? Inclusive eu sei que na composição dele tem lavanda. Toda vez, eu não tô sentindo muito cheiro, mas toda vez que eu utilizava ele, subia um cheiro de lavanda, sabe? Então eu sei que tem lavanda nele, mas ele é um mix de óleos, não sei se vai dar pra ver, ó. Ele é um mix de óleos e ele vem 10 ml. Eu sei que no site tem também dele assim, grandão, tá? Também tem dele assim, acho que de 15 ml. Mas geralmente eu gosto de comprar assim porque eu acho mais fácil. Tô até pensando aqui agora, na próxima vez que eu for comprar, eu vou comprar desse. Porque é mais fácil, bota uma gotinha na mão e espalha. Eu acho que é melhor do que comprar esse rolão. Já que eu tô falando com você aqui de questão de adaptação, lembra no vídeo que eu postei, que eu falei do Adapt e falei esse aqui também, Stead, não sei. Ele inclusive tá escrito aqui, mix de equilíbrios. Ele também é um mix de óleos, tá? É infantil, ele é no, sei lá, kit infantil, alguma coisa assim. Se eu não me engano, eu comprei ele na promoção. Acho que eram isso, eu acho que eram os 3, tá? Eu acho que é por isso que eu tenho esse aqui. E esse Stead, não sei, gente. Não lembro, eu não sei como é que é a pronúncia dele. Esse aqui, ele é muito bom exatamente para isso, para ajudar também. Assim como esse aqui, tá? Esse aqui também, tá bom? E esse aqui é o que eu tô utilizando atualmente, tá?
último óleo que eu vou mostrar aqui pra você é o Tamer. Acho que é assim que fala, tá? Tamer. Ele também veio nesse kit infantil, tá? E ele também é um mix de óleos, né? Pra que serve esse aqui, esse Tamer? Ele é a mesma coisa, ele tem a mesma função desse aqui que eu falei. Lembra que eu falei do digestivo? Esse aqui, o Tamer, ele é exatamente para isso, para poder ajudar na digestão, tá? Então, eu utilizo nesse momento. Ah, deixa eu falar como que eu utilizo esses blends, tá? Ou no caso da digestão, a gente utiliza sempre antes da refeição, tá? Antes de tomar café da manhã, almoçar, jantar, das refeições principais. Aí a gente utiliza ali fazendo massagem na barriga, tá? O de modulação intestinal, a gente utiliza uma vez ao dia, tá? Então todas as vezes ali, depois que acordou, né, fez toda a rotina ali de escovar dente, né, pipi, tal, aí a gente vai utiliza a modulação intestinal na sola dos pés. Só que às vezes, dependendo ali de como tá o comportamento, a gente vai começando a ver. Lembra que eu falei do intestino? Que o intestino acaba nos dizendo o que está acontecendo? Se estiver apresentando muita irritação, ou então às vezes também está apresentando muito quietação, sei lá, coceira em algum lugar, coisas assim, aí eu também acabo aumentando a rotina da modulação intestinal. Então eu vou utilizando aí, já aconteceu de eu utilizar de manhã, de tarde e de noite, tá? Porque ele tava assim muito inquieto e tal, então eu utilizei essa modulação intestinal de manhã, de tarde e de noite. E não só na sola do pé, também ali fazendo massagem na barriga, tá? E o detox, né, como eu já falei, né, passando na nuca, nas costas, ali na coluna e por aqui também, tá? Então essa foi a nossa rotina, essa é a nossa rotina, né, com os óleos. E no caso da questão aqui, especificamente com os blends, né, da modulação intestinal, modulação digestiva e o detox. E também mais esses outros óleos a gente vai utilizando aí em outros momentos, às vezes também alguns a gente utiliza à noite, e tem uns que já são fixos, né, que todo dia utiliza, enfim. E é isso. Bom, vou beber minha água aqui, que eu já falei pra caramba, minha garganta tá até meio seca já. Espero que você tenha gostado, assim, dessa minha experiência, né? A minha intenção aqui é sempre passar a minha experiência, a nossa experiência. E como eu já falei, né? Os óleos essenciais a gente começou a utilizar tem mais ou menos um ano. Eu pretendo continuar utilizando porque eu vejo essa diferença, né? E como eu já falei, né? Eu não utilizo só no meu pequeno, utilizo também aqui pra gente em casa. Às vezes a gente tá ali na sala, sei lá, assistindo alguma coisa, um programa, um filme. Eu coloco assim na sala pra gente também ficar ali com um cheirinho de difusor. Principalmente agora nesse momento de frio, né? Ó, eu falei, meu nariz, tá vendo? Tá meio assim, então, ó, é ótimo colocar, né, aquele breath, enfim, colocar ali no difusor. Então, assim, não seria só o pequeno não, seria todo mundo aqui em casa e, assim, é maravilhoso, tá? Eu sou muito suspeita para falar, porque, assim, depois que eu comecei a utilizar os óleos essenciais, gente, olha, negócio de farmácia, é bem raro a gente ir, até para questões, assim, de coisa de cabelo também, eu comecei a utilizar menos, coisa pro rosto também, eu utilizo, assim, quase zero, então, assim, quando você começa a aprender a utilizar coisas mais naturais, né? Não tô falando aqui do óleo essencial, tá? Tô falando já de outras coisas. Eu acho que você acaba conquistando essa autonomia, né? Liberdade para você, assim, não ficar muito refém, né? De ficar toda hora indo em farmácia e, né? Utilizando um monte de coisa, um monte de químicas. Enfim. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não esquece de compartilhar aqui comigo, né? O que você gostou, se você também tem alguma dúvida, se você também já utiliza óleo. É muito interessante de ter essa troca, né? Porque tem muitas pessoas ainda que não utilizam, que tem essa curiosidade, né? Que não sabe como é que é. Como eu já falei, né? Eu não tô especificando aqui que tem que ser o óleo essencial da marca do Terra, tá? Os óleos essenciais que foram, assim, os primeiros que eu tive acesso, então é por isso que eu utilizo eles.
Mas eu sei que hoje em dia já tem outras marcas também, inclusive algumas pessoas que eu conheço também falam que usam outras marcas, mas a que eu tenho experiência é essa, é por isso que eu falo desse óleo, tá bom? Também não esquece de deixar o seu curtir, tá certo? E se inscreve aqui no canal também, para todas as vezes que eu colocar um vídeo aqui, você ser notificada, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau!